Primeiro foram as torcidas organizadas. Ditadura nunca mais! E agora a classe trabalhadora mesmo, que ressurge no cenário das grandes cidades brasileiras. Uma classe trabalhadora renovada, massacrada, mas que dá o seu grito. Veja só as imagens da nova classe trabalhadora sobre duas rodas, se manifestando, tomando as ruas em São Paulo, em Brasília, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte e nas cidades do Nordeste. É sobre esse tema que eu queria conversar agora. A greve dos entregadores de aplicativos, dos motociclistas e gente que também trabalha com bicicleta, usa a força das pernas num retorno quase que à época da Revolução Industrial, em que os trabalhadores tinham só a sua própria força para conseguir comida. Então é uma situação dramática, mas ao mesmo tempo de renovação das lutas sociais no Brasil. Trabalhador unido jamais será vencido! Trabalhador unido jamais será vencido! A classe trabalhadora, então, reapareceu sobre duas rodas. Em São Paulo, especialmente, foram milhares de entregadores de aplicativos que pararam suas atividades. E houve muito apoio, hein? Mais de 50 mil mensagens foram deixadas pelos clientes nas plataformas, nos aplicativos que exploram esses trabalhadores. É uma situação lamentável. Eles entregam comida para a classe média e para quem trabalha nos escritórios e muitas vezes não tem o que comer. Há muitos relatos desse tipo. Você sabe o quanto é tortura um motoboy com fome tendo que carregar comida nas costas? Mas, ao despertar a necessidade de organização, para horror dos liberais brasileiros, eu vi alguns deles dizendo assim: a greve não vai adiantar nada, essa história de sindicalismo é perigoso, vai atrapalhar, vai subir os custos das entregas, isso é ruim para os clientes. O que a gente devia fazer é dar uma gorjeta a mais para esse povo. Essa é a mentalidade do liberal brasileiro. Ele prefere dar uma gorjeta, uma espécie de uma esmola, do que ver o trabalhador se organizando para ter direitos. Só que vamos prestar atenção no que disse um dos líderes dessa manifestação. Ele resumiu a história assim: existe força de trabalho sem patrão, mas não existe patrão sem força de trabalho. Vamos ouvir, é o Galo, o nome dele é Galo, é um dos líderes dessa turma. Existe força de trabalho sem patrão, não existe patrão sem força de trabalho. Essa é a caminhada, nós vamos chegar lá, vocês podem ter certeza disso aí. Bom, o Galo é um sujeito que está se formando aí na prática, é uma nova liderança, os entregadores antifascistas. Ele inclusive usa um pouco desse discurso que está na moda de a gente não está fazendo política, não somos nem de esquerda, nem de direita, estamos lutando por melhores condições de trabalho. A greve do dia 1º de julho é um movimento apartidário que surge de uma revolta coletiva. Ok, é assim que as coisas são. É assim que você dialoga com muita gente. E foi por isso que eles conseguiram botar tantos motoqueiros na rua. É até curioso, o Lula, lá nos anos 70, também dizia que não gostava de política, lá no ABC. Ali era uma classe trabalhadora industrial. O Lula não gostava de política, mas aos poucos foi vendo que fazer greve, parar, é política pura. E o desdobramento disso é a organização social. Os liberais brasileiros, nos últimos anos, fizeram de tudo para desorganizar os sindicatos brasileiros. A reforma trabalhista foi feita para isso, massacrar, tirar as condições dos sindicatos, desequilibrar o jogo. A justiça do trabalho, cada vez mais difícil você entrar com uma ação trabalhista. E a visão deles é a seguinte: sem sindicato não vai haver movimentação social e a gente vai aumentar a taxa de lucro, vai massacrar, vai partir para cima. Só que não é assim que as coisas acontecem. Não é que o sindicato é que faz a luta, é o contrário. É a luta dos trabalhadores que gera sindicatos fortes. Vamos relembrar a história do Brasil. Os anos 1910, 1920. Grandes greves em São Paulo, por exemplo, 1917, mas não foi a única. Grandes greves. Os sindicatos eram proibidos. Ainda assim, os trabalhadores iam para a rua, a polícia batia, e assim foi se formando a classe trabalhadora brasileira lá atrás, antes do getulismo. Com Vargas, aí vem as leis trabalhistas, os sindicatos são reconhecidos e passam a fazer parte da dinâmica brasileira. O que os liberais estão tentando fazer agora é apagar isso. É uma espécie de anti-revolução de 30. Vamos voltar lá para os anos 1920, vamos voltar 100 anos.
acabar com o sindicato, acabar com o Estado Nacional, acabar com o que nós temos ainda de indústria. E aí voltamos a ser uma grande fazenda produtora de soja e com serviços nas grandes cidades feitos por essa classe trabalhadora sem direitos, sem sindicatos. Esse é o sonho dos liberais brasileiros. No máximo dar uma gorjetinha para esse povo. Os entregadores falaram, não topamos isso. E aí, como aconteceu lá atrás, não precisou de sindicato lá atrás, sindicato oficial, para haver greve. A partir da organização é que foram se formando os sindicatos, que eram às vezes clandestinos, associações, organizações. De novo, agora, os aplicativos permitem que os entregadores se organizem. E dessa organização vai surgir uma nova classe trabalhadora que vai dar muito trabalho para os liberais brasileiros. Já começa a dar. Vamos prestar atenção nisso, portanto. Massacraram, dizimaram o movimento sindical brasileiro, mas os trabalhadores estão em cena de novo. Isso mostra que há uma insatisfação social represada, como eu disse lá atrás. Primeiro foram as torcidas organizadas, agora os entregadores de aplicativo. Quando a pandemia passar, ou quando baixar um pouco o perigo da pandemia, as pessoas vão para a rua. O Bolsonaro que se cuide, a direita brasileira que se cuide. Eles estão achando que dá para controlar tudo aqui em cima, ó, movendo as pecinhas aqui em cima, e tem uma coisa chamada classe trabalhadora. Mesmo massacrada, sem organização, sem sindicatos, as coisas estão se renovando. Muita gente diz, será que o Galo é o novo Lula? Não sei. E, aliás, a gente precisaria das duas coisas hoje no Brasil. Lulas, de galos, de torcidas organizadas, de motoristas de aplicativo, dos movimentos de mulheres, movimento negro, movimentos LGBT, todo mundo junto. A questão de classe, junto com as questões de identidade, tudo junto para enfrentar esse projeto liberal de desmonte, de voltar a gente lá para o começo do século XX. Não vai acontecer. As motos vão para as ruas. As grandes assembleias da Vila Euclides agora são na Avenida Paulista, na Rua da Consolação, sobre duas rodas. Vamos prestar atenção nesse movimento. Os liberais, a mídia, tentam vender a ideia para eles. Olha, vocês aí, entregadores, vocês são empreendedores, vocês são microempresários. Os caras já sacaram que isso é uma embromação. Empresário que ganha R$2 numa entrega e ganha R$3 que não tem o que comer, não é assim não. Ninguém aqui é empreendedor de porra nenhuma. Nós é força de trabalho nessa porra. Não são empreendedores, são trabalhadores sem direitos. E eles estão na rua para reivindicar direitos. Ter o que comer, ter renda mínima garantida, ter relações trabalhistas oficializadas. Os aplicativos vão ter que dar conta disso. Alguma coisa vai se mover. Essa multidão que está trabalhando dessa forma, não porque é empreendedor, não porque é uma delícia trabalhar ali debaixo de sol e de chuva, com a moto ou com a bicicleta, mas porque não tem alternativa. Essa multidão vai mover as coisas no Brasil. São os entregadores, são as trabalhadoras e os trabalhadores de call centers, aquele pessoal que fica no telefone, que é uma multidão também trabalhando sem condições ideais de trabalho e com salário mínimo. Então, essa é a nova classe trabalhadora. Não é mais tanto na indústria, é nos serviços. Outras formas de organização estão surgindo. Isso é política pura. Não é empreendedor, é trabalhador sobre duas rodas. Motoboy tem esse sentido os músicos do Titanic, tá vendo o barco afundar e tem que continuar tocando a música. É como a música do Racionais fala, Diário de Detento. Ser humano é descartável no Brasil como um modus usado, um bombril. Trabalhador unido jamais será vencido.